Fala pessoal, vamos fazer o comentário aí do Evangelho, uma breve explicação. Esse Evangelho que vocês vão ver aí no comentário, Jesus nos garante, nos assegura que se a nossa justiça não ultrapassasse a dos escribas e fariseus, nós não entraríamos no reino dos céus. Os escribas eram aqueles que escreviam, interpretavam a lei da época do judaísmo. Os fariseus, um partido muito muito fiel às tradições. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um fariseu e guardavam a lei com grande fidelidade e às vezes até um pouco severos. Mas a religião da época impunha grandes pesos sobre as viúvas, sobre os órfãos, sobre os pobres, com inúmeros impostos e tributos. E na prática eles colocavam todo o peso, as autoridades religiosas colocavam todo o peso sobre aquele que era humilde, mas eles não praticavam quase nada. Então, por isso Jesus vai falar aqui da justiça, porque não possuem a misericórdia, impõem cargas sobre os demais que eles não podem carregar. Isso é uma excelente meditação para a gente, porque no meio da família, no meio dos amigos aí, tantas vezes a gente tem a tendência de estabelecer julgamentos e pensamentos, pensar coisas e estabelecer coisas que serviriam para a vida dos outros, Nunca para a nossa, mas serviria para a vida dos outros. E aí, às vezes a gente vai jogando um peso em cima das pessoas, eu acho que fulano de tal poderia ser mais constante, ou eu acho que fulano de tal poderia se controlar mais, que ele às vezes é meio exagerado, e por aí vai. Então, a gente está sempre procurando ali jogar pesos em cima dos demais, ou seja, cobrando com rigor excessivo as outras pessoas e sem pensar nos nossos erros pessoais, que precisam ser transformados. E a gente responde por nós. Responderemos por nós sempre, pelos nossos atos. Então, devemos fazer justamente o contrário, agir com misericórdia com os demais, com os nossos irmãos, e conosco usarmos de rigor. Claro que não um rigor excessivo, um sadomasoquismo, Poderia dizer um tipo de prática aí, mas não, mas um rigor, assim, eu tenho que ser fiel, eu tenho que acordar ao mesmo horário, eu tenho que trabalhar bem, eu tenho que tratar bem as pessoas, eu tenho que controlar a minha impaciência, eu tenho que ajudar aquele que é mais humilde do que eu, por aí vai. Uma série de práticas aí que a gente pode fazer e se cobrar disso, Em vez ou outra investigar. Eu estou fazendo isso? Eu tenho feito isso? Para que a gente estabeleça aí um feedback, um retorno das nossas ações, para que a gente não seja um julgamento assim muito subjetivo. A gente veja, de tanto tempo eu fiz isso e tal, isso aqui eu acho que eu posso melhorar, fazer sempre uma reavaliação. O próximo ponto aí é que o preceito antigo dizia não matarás, mas Jesus vai falar que aquele que tivesse raiva, aquele que chamasse cretino ou cabeça vazia em algumas traduções, aquele que chamasse insensato ao irmão, que ele seria jogado no fogo da geena, ou seja, no fogo do inferno. Ou seja, Jesus tem um rigor, uma cobrança muito maior em relação à caridade. Devemos tratar muito bem as outras pessoas e mesmo em pensamento não pensar mal delas, Às vezes é até um excelente exercício procurar justificar os erros alheios. Aquela pessoa ali, a pessoa foi preguiçosa. A pessoa sabe que foi preguiçosa. A gente não. Então a gente pensa assim, não, estava cansado por causa do trabalho e tal. Isso é uma chave, um modo para que a gente não crie julgamentos,
preconceitos, né, pré-julgamentos, sem saber a situação real da pessoa ali. A pessoa pode até dizer, eu fui preguiçoso, ou pensar, mas a gente não tem o direito de pensar nem de falar isso, né? Tá certo? Então Jesus aí a questão da caridade muito mais severa, muito mais severo, eu poderia dizer, severo, rigoroso, muito mais delicado. Ele vê ali coisas pequenas como grandes atitudes de amor para com os demais. Na verdade é isso que Jesus quer, né? Uma atitude ali delicada, de amor para com o irmão. E aí ele fala que se nós nos lembrarmos de alguém que tem algo contra nós, a gente deveria parar imediatamente a nossa oferta e ir ao encontro do irmão, se resolver com ele, né? Irmão, adversário, aquele que a gente teve algum desentendimento. A gente poderia pensar, nossa, eu já me desentendi com tanta gente, será que eu vou ter que correr atrás de um a um? Calma, mas é mais ou menos por aí, você aos poucos vai pensando, poxa, eu acho que eu entristeci tal pessoa, a outra pessoa me olhou torto, de repente tem algum problema e tal, e vai conversando, olha fulano, tem algum problema? Eu chateei você? Se chateei, me perdoa, tal, não foi por querer e tal, ou se fiz por querer, eu fiz por querer, fui maldoso, me perdoa, eu não quero continuar assim, e ressarcir à medida do possível aquilo que a gente tomou das outras pessoas. E no final ele usa lá uma expressão, né? Em verdade te digo, aquele que não se reconciliar com o seu adversário, em verdade te digo, será lançado na prisão, né? E ele fala, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Esse texto é muito usado por nós, os católicos, para a questão do purgatório. Uma pessoa ali que não se desenvolveu na caridade, ela então passa por um tempo de purificação em que ela chegará à salvação, mas ela precisa ser purificada. Por quê? Porque a caridade ainda não está aumentada, o amor dela não está aumentado. Só pode ver Deus quem ama semelhante a Deus. Então esse é nosso trabalho, nos parecer com Deus pouco a pouco. Vocês vejam que aquele que não tiver maior justiça que o fariseu e o escriba, não entrará no reino dos céus. Mas aqui, né, nesse último texto que fala sobre a reconciliação, isso aqui é um grande desejo de Jesus para que a nossa caridade se aumenta. Vejam que a pessoa aqui que não agiu com caridade sairá da prisão, pagando até o último centavo, mas sairá. Perfeito? Então poderá ser salvo, né? Será salvo, mas à custa de penas. Então, vejam que uma questão, quando ofendemos os irmãos, são pecados. Mas aqui, quando alguém tem algo contra nós, não fomos nós, se ofendemos, devemos pedir perdão imediatamente. Mas às vezes não se trata disso. Mas alguém não gosta de nós. Pode ser isso. A gente é obrigado a ir falar com a pessoa para tentar resolver, né? Por caridade. Ou seja, essa caridade é intensa. Ela procura aproximar as pessoas, ela procura reconciliar-se com as pessoas, tomando a iniciativa. E essa é a perfeição que o Cristo espera de nós. Aqueles que não alcançarmos, né? E me incluo nisso, posso não alcançar esse nível, acho que estou muito longe desse nível, mas aqueles que não alcançarem passarão pelo purgatório, chegando à salvação um dia, assim cremos, tá certo? Se houver dúvidas, é só mandar nas perguntas aí que eu respondo. Valeu!